Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, e eu quero saber se você é louco nos seus estudos. Por que eu digo isso? As pessoas normais, elas alcançam resultados normais nos seus estudos. Isso é fato. Uma pessoa normal, uma pessoa com uma inteligência mediana, uma pessoa que ela obedece seus professores, fazem tudo o que eles mandam ou aprendem apenas aquilo que a escola passa para elas, eles são estudiosos medianos, são pessoas normais. E elas veem as coisas como pessoas normais. Agora, minha pergunta para você é: louco? O quão louco você é? Aí você fala, mas por quê? Por que você está dizendo a palavra louco desse jeito? Se você parar para analisar, muitas das grandes coisas feitas na humanidade não foram feitas por pessoas muito normais. Ou, pelo menos, foi feito por pessoas que tinham uma visão um tanto quanto louca. Não é que elas eram loucas o suficiente, mas elas tinham uma visão louca o suficiente para aceitar medidas extremas. E aqui entra a chave entre uma pessoa normal e uma pessoa louca. Por quê? Cara, eu assisti um filme ontem chamado O Gênio Louco. Filmão, cara, filmão. Com Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer e Jennifer Eller. Mas só de ter o Mel Gibson e o Sean Penn, só pra você ter noção, o dicionário de Oxford, o melhor dicionário de língua inglesa do século XIX, final do século XIX, início do século XX, foi feito por um cara chamado James Murray. E ele começou a desenvolver o dicionário. Só que acontece o seguinte: ele ele faz um negócio para um monte de gente ajudar ele, porque era muito grande, cara. A língua inglesa era muito grande, muito complexa. E ele tinha uma ideia do que ele queria fazer, mas você ter uma ideia na cabeça e aplicar ela não funciona. Nem sempre funciona. E aí, porventura, um cara começa a ajudar ele, um outro carinha começa a ajudar ele. Só que esse cara tava no sanatório, velho. Esse cara que é o Champagne, ele foi preso, né? Ele matou uma pessoa e ele foi preso e ele estava no sanatório. Só que dentro do sanatório, o cara ele ficava lendo, estudando, fazendo os comentários dele, tal. E quando ele recebeu essa proposta, não que ele recebeu direto, mas quando a proposta de ajudar no dicionário veio a ele, o cara começou a escrever e mandar pro Mel Gibson, velho. E aí os dois ficaram amigos. E ele ajudou no dicionário. E é muito interessante, que é uma história, o filme é bem dramático. Mas olha que doido. Um dos principais dicionários da língua inglesa no século XIX, século XX e talvez até hoje, na sua primeira edição, ele foi formatado por uma pessoa. E olha que doido. O Mel Gibson no filme, o James Moore, ele não tinha formação acadêmica, tá? Ele não tinha formação acadêmica. Bagaçava nos estudos, autodidata, mas ele não tinha formação acadêmica. E quando ele começa a receber a ajuda do Champagne também, imagina, você tem um cara que não é acadêmico e você tem um doido varrido, mano. Um cara que tinha uma doença de perseguição e tal, esquizofrenia. E esses dois caras juntos encabeçam, cada um ao seu modo, o maior dicionário de língua inglesa. Uma obra que é absurda. E aí eu te falo, se eles fossem caras normais, conseguiriam fazer essa obra? Se eles vissem o mundo, se o James Moore, né, o Mel Gibson no caso aqui, não aceitasse a ajuda do cara, porque ele, pô, é um esquizofrênico, como é que seria isso? Tá entendendo? Aí eu quero sair um pouquinho do campo acadêmico e quero ir pra história de um dos caras que eu respeito muito, Arnold Schwarzenegger. Você fala, caralho, como assim Arnold Schwarzenegger? Pega e vê a história do Arnold Schwarzenegger pra você ver. Ele era louco, meu. Os métodos dele de treinar era muito doido. Se você vê ele dando palestra, ele não sabia o que ele seria. E com 19 anos de idade ele já estava como vice-campeão mundial de fisiculturista. Com 20 ele já era campeão. Mas se você olhar os métodos dele de treino, se você olhar o jeito dele de ser, era louco. Não era um cara normal. Se ele fosse um cara normal, ele seguiria a carreira militar como o pai dele. E não era isso que ele queria. Não era isso. E falaram pra ele assim, ó, Arnold Schwarzenegger, você é muito grande, o seu sotaque é horrível, como você vai virar ator de Hollywood? Então os caras normais, eles olham
com uma perspectiva muito negativa para a vida. Eles olham para uma perspectiva muito normal. Só que são as pessoas que têm uma perspectiva diferente da vida que chegam a locais diferentes. E a minha pergunta para você em 2021 é: o quão louco você vai ser para você conseguir aquilo que você quer? Seja por métodos normais ou anormais. Vocês podem ver, quem me acompanha aqui já tá ligado. Quem é novato no canal aqui ainda tem que se acostumar com o meu jeitão. Mas quem é veterano aqui sabe o quão doido eu sou. E pra mim, vou ser sincero pra vocês, pra mim, um garoto de 20 anos de idade, estudar grego bíblico, sem entrar num seminário teológico, sem ter um professor, sem ter nada, tipo, me soou loucura. Soou loucura pra minha esposa até alguns anos atrás. Até um tempo atrás. Soou loucura para as pessoas que giravam à minha volta. Mas estou aqui. Estou firmão. Eis-me aqui. Você não passa quando o mar vermelho abrir. Então meu convite para você é: seja louco nos seus estudos. Não veja como as pessoas normais veem. Porque senão você só vai ter uma vida normal. Só que o mundo ele é movido pelas pessoas que têm uma visão doida das coisas. Uma visão maluca. Uma coisa que para uma pessoa comum é impossível ou improvável, para você que seja uma coisa próxima. É muito interessante, né? Uma das falas do Arnold Schwarzenegger, eu estava mencionando sobre ele, ele falou o seguinte: o Muhammad Ali, um dos meus grandes ídolos, certa vez um jornalista perguntou para ele assim: quantas abdominais você acabou de fazer? E o Muhammad Ali falou assim: eu não sei, eu só começo a contar depois que começa a doer. Doido, cara! Mas quem é Muhammad Ali? Hã? Vai lá, pesquisa Muhammad Ali. Pesquise Arnold Schwarzenegger, um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Foi governador da Flórida. Quase que se deixar vira presidente dos Estados Unidos. Ele era um cara normal? Não era. Olha o tamanho que ele foi. Mano, não tem como, cara. Entendeu? Aí eu vendo a história do James Moore através de Mel Gibson, Champagne, através desse filme. Talvez foi colocado muito drama. Um filme excelente, cara. Um filme, olha, filme excelente. Mas eu te falo, vai abrir a sua visão. Essa história, quando eu descobri essa cena desse filme, quando eu vi e eu comecei a assistir o filme por causa do dicionário de Oxford, eu falei, mano, que filme. Né? Fora as atuações, eu não sou cara de comentar essas questões aí de atores, atrizes, né? Mas ver o Mel Gibson, que fazia muito filme de ação, fazer um filme de drama desse jeito, cara, porra. O negócio é muito bruto. Então, e não é só ele não. Eu posso mencionar várias pessoas. Várias pessoas. Tem uma moça chamada Uriet, um filme chamado Uriet. Conta a história de uma escrava que ela foge. Ela tá naquele período da Guerra Civil, um pouco antes da Guerra Civil, aquela questão de escravidão dentro dos Estados Unidos. Ela foge. Olha só, ela deixa tudo pra trás. Ela foge e ela começa a voltar e resgatar. Começar a tirar os escravos. Ela começa a libertar um monte de negro. E ela, durante a Guerra Civil, ela libertou mais de 750 negros. Ela libertou quase 1000 escravos, 1000 negros no estado de escravidão. E ainda, e não parou nisso não. Não parou nisso não. Depois que houve a Guerra Civil, houve a libertação dos escravos, o fim da escravidão nos Estados Unidos, ela foi lá, construiu um hospital, construiu escolas, uma ex-escrava. Aí você olha pra ela, olha pra história dela, você fala, nossa, que grande mulher. Ela não via as coisas como as outras pessoas viam. Quando ela conseguiu a libertação dela, que ela fugiu sozinha, e ela falou, eu vou lá resgatar minha família, os caras falaram, não, meu, isso, aquilo. Ela não via o mundo como as outras pessoas viam. E ela libertou 80 pessoas nas suas caminhadas, não perdeu uma alma sequer. E depois, quando ela entrou no exército republicano, entrou como cozinheira e depois ela acabou como batedora, né? Tipo assim, ela descia o pipoco nos caras, velho. Um outro filme também que é muito interessante, que eu quero que você acompanhe, né? Você tem aí o filme Uriet, Hurriet, Uriet. E tem um outro filme que é Estado de Liberdade. Meu, outro filmão, cara, Estado de Liberdade.
Assistam. Também é a mesma coisa, só que contando do ponto de vista sulista. Um cara que morava no Mississippi, ele estava lutando na guerra, o sobrinho dele morre, ele volta para enterrar o sobrinho dele, se torna desertor, e aí ele tem que fugir, aí ele fica junto com os escravos, né, com alguns negros fugidos. Só que, como os federalistas estavam perdendo, olha que louco, um monte de negro começou a se juntar a ele. E daqui a pouco ele toma uma cidade, toma uma região, e ele se tornou uma das grandes figuras, assim, que ajudou na derrota dos federalistas, pelo menos naquela região que ele viveu. Outro filme excelente, vale a pena cada minuto. Então, o que acontece? E interessante que no filme até a esposa dele chega pra ele e fala assim, a esposa dele vai embora, antes de ir embora ela fala, você eu não aguento, você luta as lutas que não são suas. Mas ele era só um simples homem e às vezes as lutas vêm aos homens, sabe? As lutas vêm aos homens e não tem como, alguns homens ou lutam. E, e aí você olha e fala, cara, grandes descobertas foram feitas por pessoas que você não dava nada. Tem um outro filme que eu vou indicar pra vocês, O Jogo da Imitação. Velho, O Jogo da Imitação, Segunda Guerra Mundial, filmão, cara, filmão. Um drama inglês, acho que os americanos falando de história de inglês na Segunda Guerra Mundial, os caras são monstros. Nem vou contar muito sobre esse filme, só pra você ter noção, foi um cara que é o pai dos computadores. A ideia do computador vai surgir ali, nesse filme, O Jogo da Imitação. E também vai demonstrar a complexidade das pessoas e tal, tá? E por aí vai. E, pô, como que os gênios não são, as pessoas que são geniais não são vistas de maneira, não conseguem ver ou não conseguem ter uma vida normal. Os grandes homens não têm uma vida normal. Então eu convido você a assistir essa pequena bibliografia de filmes aí. Aconselho a você a olhar para os seus estudos e falar, porra, mano, eu quero que você olhe para sua biblioteca, olhe para os seus estudos, olhe para si mesmo e falar, porra, o que é que eu vou fazer de diferente em 2021? O que é que eu vou fazer de louco? Não vá me assaltar um banco, pelo amor de Deus, nem me comece a vender drogas. Mas na sua metodologia de estudo, o que é que você vai fazer de diferente? Que, sinceramente, parece louco. Até hoje, cara, eu olho e falo, caramba, mano. Vou dizer pra vocês, a última coisa louca que eu fiz. Depois eu gravo um vídeo explicitando. Tendo arrepio. Esse aqui foi o meu primeiro dicionário de inglês. Quando eu comprei ele, eu sabia inglês, eu não sabia ler uma palavra. Não dizer que eu não sabia ler uma palavra, eu sabia uma palavra ou outra. Esse aqui foi meu primeiro dicionário de grego e inglês. Comprei ele. Na época eu paguei R$50. Isso em 2013, 2012, 2013. Aqui, ó. Esse dicionário aqui foi meu primeiro dicionário de inglês. Muita gente fica falando, ah, mas eu não sei inglês. Compre a merda de um dicionário e comece a ler. Não fique com essas desculpas, seja louco o suficiente. Hoje eu não sou um cara que fala inglês. Eu não vou chegar pra vocês e falar assim, eu falo inglês, eu sou fluente no inglês. Mas eu consigo pegar pra minha pesquisa pessoal e ler e conseguir fazer uma tradução sem um dicionário. Se eu tiver que fazer um estudo mais específico, eu olho no dicionário. Mas não é loucura você comprar um dicionário de grego e inglês? Você comprar um dicionário de grego e inglês sem saber uma palavra de inglês e um conhecimento básico de grego? É loucura! Mas está aqui. Está aqui. Então, eu peço que você não se limite pelos traços da normalidade, porque as pessoas normais não chegam onde elas querem chegar. Os loucos chegam. É como dizia o Charlie Brown Jr. Disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Disso os loucos sabem. Então eu te convido, cara. Eu te convido a ser louco o suficiente para os seus estudos em 2021. E não é um vídeo motivacional não, porra. Não tô querendo aqui fazer um vídeo motivacional não. Eu só quero que você olhe para si mesmo com sangue nos olhos. Até onde você vai chegar?
Hoje, eu tenho dicionário em grego e inglês, grego, francês, latim, francês. Sou o eruditão? Não sou, cara. Não sou. O que um servente de pedreiro, na época eu era, acho que servente pedreiro, tava começando a trabalhar de pedreiro já, era ir trabalhar na construção, era servente pedreiro, pedreiro. Um pedreiro comprando um dicionário de grego e inglês é uma coisa normal? Não é. Um pedreiro estudando grego é uma coisa normal? Não. Mas eu quero que você se lembre bem disso. Pessoas normais não chegam, não veem as coisas como as outras, não veem as coisas da perspectiva que elas são. Não veem. E a minha pergunta pra você, você é normal, pô, ou não? Porque uma pessoa normal disse o seguinte uma vez: minha filha não nasceu para casar com servente de pedreiro. Pessoas normais veem dessa forma. Pessoas loucas olham e falam: até onde ele é capaz de ir? Entende? Então, me sinto honrado que você acompanha meus vídeos, me sinto honrado pela sua presença aqui no canal. Muito obrigado, eu peço que você comente. Também faço um outro convite. Na descrição do vídeo tem um link bacharel em teologia. Também tem um link da minha conta, caso você queira ajudar esse cara louco, né? Porque eu sou apenas um professor hoje, né? Não sou um professor de escola, sou um professor que vivo do meu trabalho, eu dou aulas. Então se você quiser aprender grego, se você quiser aprender crítica textual, se você quiser aprender coisas sobre teologia, entre em contato comigo. Tamo junto aí. Talvez você tenha um professor doido te ajude a ver as coisas da maneira como elas são. Tá? Então convido vocês. Meu telefone está na descrição. E peço que Deus abençoe seus estudos e que abra seus olhos, como abriu os olhos de Geazi. Ah, sei lá o nome do maluco lá, o aprendiz de Eliseu. Fica meu convite para vocês. E não olhe para as coisas da perspectiva dos normais. Seja louco o suficiente. Lembrando, bacharel de teologia na descrição, meu telefone na descrição. Fique com Deus e aguardo você.